Olá, boa noite. Bem-vindo ao Saúde em Destaque Podcast, o seu podcast de informação atualizada em saúde. Hoje estamos aqui, tenho o prazer de ter aqui como co-apresentador aqui o enfermeiro Elton Rodrigues. Dá um oi aí pro pessoal. E hoje temos aqui como convidado ele, Alexandre Ribeiro, nosso colega de trabalho, trabalha no SAMU com a gente. Opa, e eu vou deixar vou deixar ele fazer uma breve apresentação, porque hoje vamos discutir vários temas bacanas aqui. Então, por favor, Ribeiro, se apresente para o pessoal. Boa noite, pessoal. Quem me conhece aí da Praia Grande, sou conhecido como o Ribeiro do SAMU, né? É um prazer incrível estar com vocês aqui, parceiros aí de dia a dia, amizade, né? E desse trabalho que a gente vem desenvolvendo no SAMU. Eu, particularmente, aí já vou completar meus 15 anos de SAMU. Hoje tive a honra e o prazer também, né, de saber que é nosso primeiro podcast aí. Vamos tocar em alguns assuntos pertinentes à saúde. Minha formação é basicamente na área do transporte de emergência, sou instrutor de trânsito, tenho os cursos do MOP, condução de veículos de emergência, e acabei vindo parar no SAMU aí com essas feras aí, esse pessoal incrível. Já estamos 15 anos aí na área da saúde, e podemos ver várias situações da saúde, pode conversar aqui durante dias, melhorias na área da saúde, otimizar algumas coisas que podem ser trazidas aqui para a nossa região, para o nosso litoral, né? Eu, particularmente, em Praia Grande, é uma cidade de Praia Grande, é onde eu construí minha família, minha carreira, e nós nos preocupamos com alguns assuntos aqui. Então, dentro desse contexto aí, vamos trazer alguns assuntos que a gente consegue dinamizar e que algumas vezes as pessoas acham que não tem uma certa importância. Então, o trabalho de atendimento do SAMU e da população, às vezes na saúde, a própria população não encontra o caminho correto que tem que ser tomado no SUS, qual é a dimensão do tipo de problema que ela tem. Isso tem que ser bem focado. Eu entendo que dentro dos nossos sistemas de saúde, aí, a informação relacionada a como ele tem que ser utilizado ia diminuir muito as filas, os processos aí de atendimento. Eu acho que o próprio doutor Edgar aí, nosso enfermeiro, está endossando essa situação, porque eles estão diariamente vendo a dificuldade. As pessoas buscam os caminhos, têm o atendimento, às vezes têm a condição e não sabem dos benefícios aí do trabalho que a saúde tem para poder sanar uma dificuldade de saúde delas, né? Pô, bem bacana você falar isso. Antes de tudo, quero agradecer você ter aceito o nosso convite aqui para participar. Não poderia deixar de ver. Gostaria de esclarecer para o pessoal, também acabar me apresentando. Meu nome é Edgar Pierre, eu sou médico cardiologista e eu e o Elton, nós idealizamos esse podcast, nós trabalhamos juntos no SAMU e esse podcast que a gente batizou como Saúde em Destaque vai ter a função social de estar informando a população de modo geral. Não é um podcast específico para quem é da área da saúde, e sim queremos debater temas pertinentes em saúde para a população em geral. E hoje tivemos a honra aqui de ter como convidado o Alexandre Ribeiro, conhecido como Ribeiro do SAMU, que trabalha com a gente nesse serviço. E vamos estar hoje desenrolando esses temas aí que ele já introduziu, sobre acesso à saúde, sobre a importância das pessoas ter conhecimento na área de emergência para poder identificar uma situação e agir. Então, eu vou começar fazendo aqui uma pergunta para a gente iniciar. Ribeiro, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar o entendimento, para fazer com que as pessoas tenham mais acesso à informação na área de saúde? Por onde você acha que devemos começar? Eu acredito que isso aí tem que começar na educação básica. Eu observo aí pelos meus próprios filhos, aí, educação na saúde e tudo. Tem que ter um conhecimento de como funciona o próprio organismo. Eu acredito que até para valorizar a saúde da pessoa, para a pessoa ter um melhor acesso à alimentação,
buscar o que cada alimento faz no corpo humano, as proteínas, os carboidratos, excesso de açúcar, que eles causam. Eu acho que falta esse dinamismo. Isso é uma matéria que eu acredito que tinha que ser introduzida desde a infância para as crianças, informativos relacionados a como conduzir aí o tratamento, desde saúde bucal, gente, isso tem que ser muito mais pegado na saúde, as próprias mídias tinham que falar mais sobre isso, né? Porque muitas vezes você vê a pessoa deixar de procurar o hospital por achar que está com um problema lá, que no entendimento deles, né? Até conversando com o Elton falando sobre isso, eu tenho algumas visões populares relacionadas ao tratamento de saúde, que são mitos, né? As pessoas tomam como uma regra determinadas condutas que não são corretas. E a pessoa precisa realmente do atendimento na saúde. À vista que algumas situações que não seriam emergenciais, se a pessoa tivesse conhecimento da própria saúde, ela não estaria ali tão preocupada, ocupando. Isso diminui muito a fila da saúde. A pessoa se direcionar para o local certo, procurar o especialista certo. Nós vemos aí nos atendimentos diários, até nos próprios chamados do SAMU, muitas vezes as pessoas elas perdem tempo, há um desgaste econômico, desgaste de equipe, eu acho que não dá nem para dimensionar. Eu ouvi falar sobre trotes relacionados ao atendimento no SAMU, que anualmente aí chegam a média aí, um estudo feito que chega a R$ 1 bilhão de prejuízo relacionado aos trotes. Então, eu acho que a má informação da população, não por maldade da população, falta de conhecimento mesmo, muitas vezes gera esse prejuízo à saúde e aos cofres públicos. Bem bacana esse tema que você abordou. Uma coisa que eu acho que a gente pode tirar disso é justamente a importância que tem educar as pessoas, igual você comentou, do ensino básico das escolas, ensino fundamental, ensino médio, as pessoas já terem cursos para poder identificar o que é uma situação de emergência, para poder saber em quais casos chamar o SAMU. Até porque, além de gerar um gasto aos cofres públicos, né, por usar equipe, usar ambulância, usar equipamento de uma forma desnecessária quando chamam por algum motivo que não é identificado como uma emergência, e alguns casos que a pessoa deveria ter chamado já a ambulância, porque é uma emergência, Exatamente. e às vezes fica enrolando, chamar por desconhecimento, e quando chama, algumas vezes, infelizmente, é muito tarde para tentar recuperar uma situação, e isso a gente vê bastante. Outro tema que eu queria que você também discorresse aqui com a gente nessa questão de saúde. Por exemplo, você atendendo no SAMU diariamente, como você tem visto a população dando valor ao serviço? A gente aqui tem saúde pública, o SAMU é gratuito, a população valoriza esse tipo de atendimento que ela tem, as pessoas ainda não entendem que, assim, que tem que ter esse discernimento de saber que tem que usar quando precisa, não é uma coisa que porque é de graça pode chamar para qualquer coisa e tal. Como eu disse, né, relacionado ao conhecimento da população da sua própria saúde, né? Na dúvida, lógico, se tiver dúvida, está com algum sintoma que acho que é de risco, tem que chamar o SAMU. A ideia é realmente diminuir as dúvidas, que a população tenha menos dúvida. Eu enxergo assim, quanto mais instruída a população é relacionada à saúde pública e ela passa a acompanhar o atendimento, o profissionalismo das nossas equipes, hoje nós estamos com o SAMU de Praia Grande, por exemplo, onde eu trabalho, eu posso falar dele. Tá bem desenvolvido, lógico, tem muita coisa para melhorar. A gente sabe que é um desenvolvimento, as pessoas estão aprendendo cada vez mais. Mas assim, quando a gente chega e o pessoal percebe que o nosso profissionalismo, o nosso atendimento, essas pessoas têm mais noção e conhecimento de como funciona a saúde, elas dão bastante valor, entendeu? É o que eu digo para você, a população que não tem muito conhecimento, que muitas vezes leva para aquele lado ali não sabe do valor, da importância e até mesmo da situação de risco que ela está passando,
ela não consegue associar todo o trabalho do SAMU. Ela simplesmente acha que não, a ambulância vai vir e vai me levar para o hospital. Mas muita parte do pré-atendimento, principalmente nas USs, na UTI, quando a pessoa chega no pronto-socorro, no hospital, ela já está com os parâmetros dela, que são os básicos, que muita gente não tem conhecimento: oximetria, pressão arterial, a glicemia respiratória, já está chega lá na emergência e já está bem adiantado. E se precisar ser feito algum tipo de intervenção, aí, lógico, com o apoio da nossa central, do médico especializado, isso aí vai ser feito. Então, a ambulância do SAMU, ela vem trazer uma saúde muito próxima da população, e cada vez mais. E por isso que eu digo, quanto mais cultura de saúde a pessoa tem, mais ela valoriza esse tipo de atendimento e a velocidade na melhora da recepção. Por isso tem que ser bem direcionado. Então, às vezes o cara vai chamar lá uma situação, a gente sabe que a população ela não entende a importância, às vezes, dessa situação, vai chamar para ter vou passar pela emergência, vou pegar o SAMU e vai ser mais rápido. Então a pessoa tem que ter noção disso. E é por isso que eu digo, é na parte educacional que a gente tem que começar a trabalhar. E já teve algum atendimento que você presenciou que a simples falta de conhecimento, acreditar em uma crendice, já prejudicou assim algum paciente? Se ela tivesse alguma informação maior, você já atuou assim, falar, não, minha senhora, ou meu senhor? Várias vezes. Não é dessa forma? A minha formação na área da saúde, ela vem sendo técnica dentro do atendimento pré-hospitalar. Eu não sou técnico de enfermagem, não sou médico, mas a gente tem toda essa parte de socorrismo, a gente tudo relacionado aí ao atendimento pré-hospitalar. Então a gente acaba tendo conhecimento um pouco além da pessoa que é leigo, né? E há uns tempos atrás uma senhora veio me procurar dizendo que o filho dela foi para a praia e assim ele estava com mal olhado, né? Cada um tem sua religião e tudo, né? Porque ele estava com febre. Na verdade a criança estava muito desidratada, ela queria dar um banho de sal grosso na criança, que isso devia até aumentar a desidratação, né? Então eu instruí ela, eu tinha um creme hidratante. Vou passar um creme hidratante na criança e tudo, dando uma água mais fria. A criança até dormiu, relaxou, né? Sim. E eu indiquei que ela procurasse o pediatra, um atendimento para uma hidratação mais, talvez um soro ou algo assim, porque os sinais, as características da criança eram de desidratação. Então, assim, respeitamos toda a religiosidade e tudo, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas confundem saúde com religião, com algumas crendices, né? Que, na verdade, elas eu vejo pela minha avó, a gente fala da cultura aqui no Brasil, mas o que eles tinham para poder aliviar aquele senso da família de doença. Então, eles tomavam algumas medidas, curava-se com algumas coisas que eles tinham a condição de fazer naquele momento, né? Sim. E hoje, com todo o conhecimento que nós temos, a gente vê o resultado. A pessoa que precisa de uma hidratação, né, focada assim. Então, isso é um exemplo, mas acontece muito, né? Bacana. Eu queria também saber, assim, que você trouxesse, porque, assim, eu acompanho os atendimentos, a gente trabalha junto, vocês como socorrista, além de ter a obrigação de levar a gente rápido até a ocorrência, durante a ocorrência, são primordiais em fazer massagem cardíaca, entre manejar equipamentos, como oxigênio, tudo, que faz com que o atendimento seja completo. Isso daí, eu acho que só tenho a parabenizar tanto você como teus colegas, acho que faz o atendimento ser perfeito. Mas eu queria saber também da parte de, por exemplo, você atendeu um paciente, levou ele para a UPA, ok, ele foi atendido lá na UPA, recebeu o atendimento médico lá, e depois ele recebe alta, só que eu sei que é uma pessoa muito acessível e que os pacientes acabam simpatizando muito com a sua pessoa por dar atenção, por ter toda aquela hospitalidade quando vai atender. Você como multiplicador, como uma pessoa que tem a informação para poder estar passando para as pessoas. Quando essas pessoas te procuram fora dali, fora do atendimento, para estar precisando de alguma orientação, alguma ajuda, como que você age dessa maneira? Assim, eu sou um paciente que fui atendido por você, e como eu sei que você é lá da região, às vezes acaba procurando o Ribeiro do SAMU para ter uma informação ou algum auxílio nesse sentido. E como que você age nessa questão?
Eu já estou ali no bairro faz 40 anos, né? Então eu vejo a molecadinha que a gente estava brincando de carrinho na rua. Hoje eu encontrei um que, putz, um colega fantástico aí, parceirão, tá trabalhando de polícia militar. Então já a gente conhece muita gente. Eu fui instrutor de autoescola no meu bairro. A gente já tem toda essa bagagem aí com as pessoas. Trabalhei no transporte coletivo e eu pude observar todo o crescimento populacional. Então, realmente, eu acabo sendo bem acessível nesse sentido. Eu acho que cada um de nós, todos nós aí, conforme as pessoas se apresentam, a gente procura ter a boa vontade, né? Acho que a saúde ela tem que ser bem humanizada. Dentro das dúvidas que as pessoas têm, eu procuro relacionar, ajudar as pessoas a entenderem o caminho da saúde, né? Onde que você tem que buscar um tratamento dentro da USAFA, quando que você tem que procurar a emergência, quando é um caso que você tem que passar por uma triagem. Então a gente procura dar toda essa atenção, a gente acaba virando uma referência, né? Então, no meu caso ali, eu trabalho numa base bem próxima da minha comunidade. Então é dessa maneira que a gente procura trabalhar. Então é impossível você pegar uma pessoa que você conhece há 15, 20 anos e a pessoa vai perguntar para você, você não dá esse atendimento, dá essa atenção, né? E graças ao esclarecimento, eu que agradeço vocês, quando a gente fala de estar trabalhando lá, eu vou numa ocorrência, pilotando, trazendo a ambulância, privilégio ter profissionais como vocês, dá muita segurança para a gente. A gente sabe que vai chegar no atendimento, população que é a nossa população, e pode ser nossa família, vai estar sendo bem atendida, né? A gente só realmente repassa e age da maneira do que a gente vem aprendendo com vocês, médicos, enfermeiros e todos do SAMU, os quais eu trabalho em Praia Grande aí, são excelências aí em atendimento. Como eu disse para vocês, sempre dá para melhorar, né? Melhorar bastante coisa, tem muitos pontos aí para a gente melhorar. Sempre dá. Não, e uma coisa também bacana que eu quero ressaltar é que, assim, primeiro, eu acho muito bacana, uma característica que eu, como conheço você, esse seu interesse em estar aprendendo, de estar entendendo as coisas. Então, é sempre muito bacana quando a gente conversa sobre algum caso, algum atendimento. E uma coisa muito bonita que eu acho que, assim, às vezes a gente conversando, eu consigo dar alguma ideia mais técnica, do caso, e quando eu vejo que você entende e que faz assim toda aquela elucidação, você consegue transmitir isso para várias pessoas depois. Então, eu acho que é muito bacana isso, porque você acaba tendo uma função muito importante no sentido de estar divulgando a informação, porque a gente começou esse podcast falando sobre como a gente poderia ensinar as pessoas a usar melhor o serviço de emergência, saber como que vai usar, quando vai para a USAFA, quando vai para a UPA, quando que vai para um hospital terciário, como que faz para chegar lá e tal. Então, assim, a gente começou discutindo isso e a educação básica é bacana, mas é uma coisa a longo prazo. As pessoas que já são adultas agora, que já passaram por essa educação com essas falhas no sentido de ensinar esse contexto de saúde, agora vão precisar de alguém que tenha paciência, que tenha disponibilidade, que seja acessível para chegar nelas e falar: olha, o seu caso, pelo que a senhora está me contando, o melhor caminho para a senhora conseguir se tratar é assim. E para poder dar essa informação, precisa ter essa curiosidade que você tem de entender que algumas doenças estão direto na UPA, que algumas doenças você pode ir na USAFA e ter um atendimento melhor do que na UPA para determinados casos, porque é assim que a gente vê a saúde são divididas, cada um no seu espaço. Então eu queria também que você contasse, assim, na sua vida, assim, fora do trabalho, você trabalha numa base próxima à sua casa, porém você anda pelo bairro, você vai lá na padaria, né, convive com o bairro. E como que você consegue fazer a diferença na vida daquelas pessoas, no seu dia a dia, conforme... Queria que você contasse algum caso que pudesse elucidar como o seu dia a dia. Como eu já estava falando para vocês, né, dentro do meu bairro, a gente virou essa referência aí pelo fato de estar
ser representante, digamos assim, do SAMU, está bem próximo aí do que é a saúde, né? Que as pessoas têm esse acesso, né? E são 40 anos. Antes do SAMU, eu já pratiquei várias outras atividades, né? Então, o pessoal acaba sempre procurando a gente, desde instruções jurídicas relacionadas à legislação de trânsito, até a parte do social, entendeu? Então, eu acabei me aproximando de várias pessoas relacionadas ao social. As pessoas, às vezes, precisam de alguma informação. Esses dias, um rapaz veio procurar a gente, era uma situação que ele precisa de uma cadeira específica de rodas para um menino, e a gente busca, dentro do social, trazer informação de como ele vai ter acesso a esse atendimento. As pessoas, às vezes, vêm procurar a gente aí com uma situação social, olha, a gente está com uma dificuldade ter até emprego, às vezes o pessoal procura, a gente tem que direcionar. Então, assim, eu acho que a comunidade, no geral, se cada um fizer um pouquinho, tentar ajudar um pouquinho, se cada um fizer um pouquinho, eu falo pro meu filho. Aí esses dias eu estava mostrando para ele, falei, pô, filho, o cara bateu na porta de casa, olha, eu preciso de uma situação assim, com o meu carro, você me ajuda? Era algo que eu sabia fazer, eu fui lá, eu falei pro meu filho, filho, você vê, se cada um fizer um pouquinho, mas aí a gente faz e o mundo melhora um pouco. Uhum. Não é para nós, é para a geração que vem. A geração que vem, ela já vai estar tendo uma melhora no relacionamento. A gente tem que buscar essa melhora. A gente dentro da saúde, lógico, o pessoal procura muito a gente na área da saúde. Quando a pessoa vem perguntar, olha, eu gostaria de saber um caminho para que eu tô com um problema de cisto no ovário, você tem que explicar, olha, gente, é o caminho que você pega, vai no Zafa, do Zafa você vai procurar o tratamento, vai procurar o diagnóstico, tem que ver se realmente é isso, porque muita gente, pessoal, é o que eu disse para você, você acha que está alguma coisa, não está, é outra coisa. Então, é esses caminhos de tratamento. Então, a pessoa chega de repente com uma dor aguda no peito, porque o cara também, você vê que o cara já tem algum histórico de infarto. Você vai falar, meu, cara, você tem que procurar um cardiologista na hora. Olha, Edgar. E aí você tem esse entendimento. Então, eu acho que é uma colaboração. A nossa população é muito carente de informação, não só na área da saúde, em todas as áreas. Muitas vezes as pessoas sabem que, poxa, tem um acidente ali que o pessoal acompanha, então as pessoas às vezes trazem em casa, bate, vem trazer uma cadeira de rodas aí, a gente colocar a cadeira de rodas um dia em casa lá, outro dia a pessoa fala, meu parente se acidentou, se machucou. É fazer um ciclo do bem, né? Conheci várias pessoas, tem um grande amigo, o Cláudio, da associação, um cara que tem um trabalho, um abraço, Cláudio, tem um trabalho incrível, fantástico com as crianças aí, é um cara que trabalha com essa parte de cadeira de rodas, um cara que faz muito, muito mesmo. Eu faço um pouquinho. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente melhora a nossa comunidade. Melhora o retorno, e é um retorno para a gente, a nossa família. Isso é um benefício. Isso é uma conquista. Cada um de nós poder fazer um pouquinho, ajudar um pouquinho na comunidade. Em qualquer área que você tiver. É na saúde, é na educação, na segurança pública. Olhar um pouquinho mais para as pessoas que estão do lado. Entendeu? Não precisa ser muito, não. Um pouquinho já ajuda bastante. Sim, então quer dizer que no seu dia a dia tu consegue trabalhar um pouco educação e saúde com o pessoal, tanto no seu dia a dia como no seu atendimento lá, no seu trabalho como condutor socorrista, né? Sim, Bacana, sim. Eu acho que acaba desenvolvendo um trabalho mais social assim, com a galera, né? Sim, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais pelo outro. Simplesmente, não, o problema é dele e resolva-se ali, entendeu? Uhum. Então é bem por aí. A gente tem que buscar a paz, buscar tudo. Isso não quer dizer que a gente, muitas vezes a pessoa vem e fala, o cara e acha que a gente é bobo, não é isso? Mas quem tem que ser? A gente tem que buscar ajudar as pessoas, lógico, tem seu limite sim. Mas o principal é a gente tentar enxergar as pessoas que estão ao nosso lado, tentar ver como que a gente faz para de alguma forma, mostrar para aquelas pessoas e dar uma boa motivação, né? Eu converso bastante com meus filhos e assim, o conselho que eu dou para eles, eu procuro dar para as pessoas que estão ao meu redor, né? De uma melhora no convívio social, de uma busca aí, de você buscar o seu próprio crescimento, sem esquecer de dar uma força para os outros ali. Não, bacana, bacana. Queria ressaltar, aproveitar e parabenizar, acho muito legal você trabalhar socorrendo as pessoas e no seu tempo livre
ainda fazer um projeto social, fazer trabalho social, assistencial. Acho que isso é uma coisa que está faltando no mundo e a gente tem que valorizar pessoas como você que dedicam o seu tempo, porque a gente sabe que no mundo de hoje o tempo é muito precioso. As pessoas estão extremamente ocupadas com mil e uma coisas para fazer e a última coisa que fica na lista das pessoas é realmente querer fazer um projeto social, fazer uma assistência social. As pessoas estão muito egoístas hoje em dia e a gente tem que, por isso, mais uma vez, acho que foi ótimo você estar vindo aqui estrear o nosso podcast, porque é uma pessoa que tem exemplos de vida para trazer aqui, para a gente estar mostrando para as pessoas, além de pai, um profissional excelente e ainda como ser humano aí nas horas vagas ainda ajuda as pessoas com projeto social. Então, já fico parabéns aqui de antemão. E outro tema que a gente pode discutir bacana aqui é, por exemplo, quando você no seu serviço lá, você dividir essa sua rotina como o Ribeiro do SAMU, que está ali a trabalho, o Ribeiro pai de 2 filhos, que eu sei que você tem, e o Ribeiro ter toda essa vida social aí, que como você consegue dar conta de conciliar as 3 coisas? Conte pra gente. Eu procuro ter o tempo específico com meus filhos, um tempo de qualidade. Quem me conhece sabe, eu vou levar para pescar, estou sempre envolvendo eles, qualquer minutinho, estou sempre ligando para eles. Então, isso é bem legal. No trabalho é bem intenso, né? A gente tem que ficar, a gente fica preso ali, né, nessa situação. Acaba se completando, uma área acaba se completando as outras. Meus meninos aí, sempre que podem dar uma passada na base lá, dão um abraço em mim, eu percebo que eles se identificam com o trabalho. Para isso é bem legal, né? Eu acho que é todo o sonho da criança, da molecada, né? Ou é um barulho de ambulância, uma viatura, né? Isso para eles também curtem, né? Então, assim, eu consigo levar de... É puxado, é cansativo, mas quando a gente faz algo que a gente gosta, e eu gosto de estar com meus filhos, gosto de estar com minha esposa, com minha família, gosto de estar com meus amigos e gosto de trabalhar. Então, cara, acaba sendo uma coisa suave, né? O restante ele acaba vindo normalmente, como eu disse para vocês, eu faço um pouquinho com as pessoas que fazem muito pelo social. Muitas vezes a gente acaba apagando incêndios e direcionando as pessoas. A gente tem um conhecimento de determinados trabalhos sociais, a gente direciona. Quando eu posso ajudar de alguma maneira, eu tento colaborar, é o que eu digo para vocês, é um pouquinho. Mas se cada um fizer um pouco, precisa levar alguém que está numa dificuldade aí, eu estiver com meu carro, pô, eu vou tentar dar um jeito lá. Como eu disse para você, de vez em quando, a minha esposa até fala assim, vou dar uma desligada um pouco no celular, de vez em quando a gente tem que tirar, focar, e aí ter o nosso tempo de qualidade com a família. Quando eu tenho que tirar um dia com meus filhos, eu vou tirar de manhã cedo com eles, vou ficar o dia todo, vou curtir eles, entendeu? Da mesma forma quando eu estou trabalhando, é o que eu tenho que fazer. Então, é ter foco no que você está fazendo e gostar. E eu gosto muito. Gosto muito das amizades aí. O pessoal que já me conhece sabe que eu também curto bastante motoclubismo, né? Eu não estou tendo muito tempo de estar passeando com o pessoal, mas quando envolve alguma ação social, alguma coisa aqui próximo, eu ainda consigo ir. O pessoal, os motoclubes, muita gente não conhece o trabalho dos motoclubes aqui da região, tudo, mas a grande maioria deles fazem um trabalho social, arrecadação de alimentos, brinquedos para as crianças, um negócio bem legal. O pessoal do motociclismo aí, salve todo mundo. Salve todos os motoclubes aí da Baixada. Né? Um abraço pro nosso parceirão aí, o Fantasma, o Barros. Um abraço pro Barros. Pessoal aí do Zapata, os motoclubes da Baixada. Começar a falar de todo mundo aí, vocês sabem que todo mundo é parceiro nosso. E essa gente aí se une para fazer o bem. São um pessoal bem voluntário, né? Então, é isso aí. Acho que eu carrego muito comigo aí, aprendi muito nos motoclubes, esse espírito livre de motoclubismo, né? De estar junto, participando com a família, trabalho e ação social. Isso aí, se cada um tiver um pouco disso, eu tenho muita coisa para aprender, né? Mas eu acho que é um princípio, é um caminho hoje. Na contramão do que o mundo tem feito, alguém poder fazer um pouquinho um pelo outro aí, a gente chega num lugar melhor, consegue um lugar melhor, né?
Certo? Tem o Eltinho, seu filho, logo o Edgar vai ser pai, aí você vai entender. A gente tá passando a fase. Eu sei que eu tenho mais. Eu tô recebendo a notícia agora, porque agora Não, um dia você vai ser, né, cara? Eu sei que você não quer. Um dia você vai ser, você é novo ainda. Eu fui ter filho, já era maduro, Letícia e tal, mas eu já sei que eu tenho mais passado do que futuro. Então a gente já tem que pensar no que a gente vai deixar para os nossos filhos. Tomara que venha um mundo melhor por aí, né? Frente. É o que a gente espera, né? Esperança no mundo melhor é a última que morre. Bom, Ribeiro, eu queria abordar um assunto bem delicado, mas bacana de saúde pública. No SAMU, eu sei que acaba tendo bastante atendimento à população em estado de fragilidade, população que está morando na rua, e esses pacientes muitas vezes são maltratados pela população em geral, por não entender que muitos deles estão doentes, tanto da parte de saúde mental quanto da parte física, e é um tema delicado. Você, estando presente, tendo que atender bastante essa população, vê alguma solução, algo que possa ser feito para estar melhorando essas condições? Hoje eu estava até falando com o pessoal, a gente estava vendo o crescimento, né, espantoso o crescimento da população de rua. Estava vendo sobre um documentário que a nossa população aqui no Brasil ela cresceu 6,5% nessa última década, né? Mas a população de rua cresceu praticamente 10 vezes. Acho que o número é mais ou menos assim, acho que eram 21 mil pessoas que tinham essa moradores de área livre em 2012, e hoje nós estamos com mais de 200 mil pessoas. E depois, se for feita uma pesquisa, dá para avaliar. Então, o crescimento da população de rua tem sido muito grande. Justamente uma coisa que tu tocou no assunto ali. Moradores de área livre. O pessoal costuma falar moradores de rua, mas se tu falar para eles moradores de rua, eles não vão te dar uma resposta educada. Moradores de área livre, né? Sim, sim. Até virou uma população à parte, né? Eu vejo muitas vezes as condições que as pessoas, muitos não queriam estar lá. Tem que se começar, eu acho que o poder público tem que começar a ver isso com mais seriedade. Eu vejo alguns projetos pilotos, eu estava acompanhando esses tempos aí um projeto piloto em Santos, que eles estão fazendo as abordagens. Então, assim, as pessoas vêm para os municípios, então tem todo um processo, ver realmente como aquela pessoa ela veio a estar nessa condição de morador de área livre. É bem complicado, porque tem que começar a pensar em políticas para que essas pessoas não cheguem nesse ponto e para que, quando chegar, buscar o efetivo tratamento. Então, muitas pessoas querem trabalhar, querem voltar a se integrar na sociedade. Acho que isso aí é lucro para todo mundo. Você começar, pode ter um gasto, se envolver mais nessa parte social agora, a princípio, se o poder público for falar em valores, mas eu acho que futuramente a gente cai naquilo, é saúde pública, é segurança pública, até a própria condição de doenças relacionadas a psiquiátricas. Muita gente que vai parar nessa rua tem que ter uma outra visão. Isso é um assunto bem amplo, tem que ser bem discutido. Não é simplesmente, o cidadão está lá e muita gente liga para a gente retirar o morador de área livre da frente do comércio dele. Na verdade, o cara está lá, é um cotidiano dele, ele está utilizado, ele sentou ali para dar uma descansada, ou até dormiu, porque para ele é o dia a dia dele. E a gente tem que ver uma política social para que, quando tiver um tipo de situação dessa, a pessoa seja encaminhada para o devido serviço. Às vezes a pessoa não está realmente precisando de se direcionar para a emergência de um hospital, ela precisa de um outro tipo de atenção. Ela vai para a emergência do hospital para descansar, ter um pouco de acompanhamento médico, às vezes tem um alimento, mas não é o correto. O correto é ele ser direcionado para algum local que tente recambiar ele na própria vida. No caso, algumas vezes aqui a gente tem uma situação muito sazonal na Baixada Santista, então, aqui na Baixada toda. Então você está em um dia
100 mil habitantes de determinada cidade, e quando chega nessas épocas de temporada, praticamente é 2 milhões de pessoas. Isso movimenta a latinha, o trabalho esse subemprego que eles têm, que é catar lata, guardar carro, digamos assim, e eles acabam vindo para cá para ganhar dinheiro, depois não conseguem voltar para a cidade. É uma política correta de recâmbio, tentar achar família, ver quem quer ser atendido, quem realmente é usuário. O pessoal muitas vezes reclama sobre, tem a situação aí da segurança pública. Então, o que é de segurança pública? Aquele que foi infrator realmente, ele tem que ser identificado, se ele tiver que ser julgado, se ele tiver que ser direcionado para o trabalho de segurança pública, e aquele que realmente quer voltar para a sociedade. Avaliar e ver. Porque isso aí, ele vai. A tendência, pelo que eu estou vendo, é cada vez mais aumentar. Então, daqui a pouco a gente vai chegar numa situação fora de controle. E essas pessoas, elas. A palavra não é prejuízo, mas é que realmente são gastos, se a gente antecipar, se a gente conseguir retirar esse processo de ida para a rua, além de ser socialmente, a vida familiar, a reconstrução de vida dessas pessoas, o próprio poder público ele tem uma economia nisso. É o meu ponto de vista. A pessoa que chega numa situação de rua grave, ela vai para um hospital com grandes problemas aí de desidratação, às vezes com doenças já que acabam se tornando terminais. Ao passo que se ela tiver um cuidado, se ela for instruída, se ela for acolhida novamente, esse processo aí ela já não vai ter esse problema de saúde, tanto para a pessoa em si, para a família, para a sociedade, como essa parte aí de monetária mesmo, do Estado ter que ter um gasto e tentar resolver um problema que poderia ter sido evitado. Certo. Achei bem bacana essa sua explanação e isso mostra para gente que é um caso bem complicado de se resolver, porque envolve saúde pública, Sim. assistência social, segurança pública, todas tentando agir em conjunto para resolver a vida de uma pessoa, no sentido, precisa as três atuarem sobre cada vida para conseguir tirar ela daquela situação. Então, para você conseguir pôr isso em prática, tem que ter uma organização, uma gestão assim, bem de braços dados, né? Para conseguir tratar a doença, porque muitos são viciados, o pessoal tem que falar a mesma língua. Muitos são dependentes químicos. O começo é triar. Então, assim, não é que você tem que envolver uma pessoa, a educação, a saúde pública, direcionar cada um para a necessidade que ele tem. Então, assim, o cara muitas vezes está lá na rua, ele quer ser atendido e quer ter e quer retornar à vida social, econômica. E beleza, esse cara tem que ir para o social. Chega um cidadão lá que é um esquizofrênico, que realmente não tem como se cuidar, isso tem que ser avaliado e tem que ser tratado com a saúde pública. Então se direciona para a saúde pública. Perfeito. Essa então tem que ter essa triagem. triagem. Voltando a esse projeto piloto que eu tenho acompanhado em Santos, eles têm lá uma política de abordagem, então, eles mapeiam, conhecem as pessoas, quem tem que voltar para a cidade, quer voltar para a cidade, é feito todo um estudo e retorna para a sociedade de base, porque lógico, a pessoa junto com a família, muitas vezes o familiar tem teto lá e o cara está aqui, veio tentar ganhar vida, não conseguiu e não consegue retornar também, isso aí eu mesmo, no atendimento, eu vejo várias pessoas assim. Então, isso aí tem que ser mais amplo, mais difundido. Às vezes, como eu digo para vocês, uma passagem que você consegue, um retorno para a pessoa, para o local de origem dela, ele vai ter o atendimento da família, vai estar direcionado lá, e a pessoa em situação de rua é terrível. Você vê o estado de uma pessoa em situação de rua acaba se envolvendo com droga. Às vezes até eu vejo no dia a dia, eu vejo as pessoas chegarem no município e a evolução delas em relação ao sofrimento. A vida de rua, ela é terrível. Você vê uma pessoa de 20 anos que é morador de rua, parece que tem 60, 70, envelhece rápido, sofre muito. E às vezes o retorno para ela na residência vai voltar, vai ter condições. Então, política de intercâmbio. Aquele que é procurado pela justiça, aquele que cometeu um crime em outro lugar e é o criminoso mesmo, está infringindo, pô, aquele cara tem que ser identificado, tem que pagar pelo crime que ele cometeu, certo? A família, muitas vezes, que não consegue
se manter no mercado de trabalho, não consegue pagar o aluguel, tem famílias inteiras vindo em situação de rua. Isso aí você tem que fazer uma incubadora, uma forma, isso aí tem que ser muito debatido. Eu não tenho uma solução mágica, a não ser as pessoas começarem a se unir e enxergar que isso aí é um grande problema social. Isso aí gera uma quantidade enorme de situações, gastos públicos que a gente poderia reduzir o sofrimento das pessoas de rua e a gente também poderia economizar, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Bacana, bacana. Ideias assim que acho que faz uma sociedade melhorar, evoluir, se desenvolver. Precisamos sempre estar pensando em soluções para os nossos problemas que não são novos. Isso é uma visão que eu tenho hoje, né? Isso é um trabalho que tem que ser muito estudado. Sim. Tem que juntar muita gente, mas a gente está começar a ter essa visão, começar a enxergar esse problema. E as pessoas que são especialistas em cada área chegar com sugestões corretas e efetivamente colocar a mão na massa, fazer o trabalho, vir para a rua, ver qual é a realidade, entendeu? Deixar de lado qualquer diferença política, qualquer ideologia, todas essas situações. A gente tentar solucionar, ou pelo menos, né, como eu já conversei, tenho a oportunidade de conversar bastante com esse Simão aqui, o Elton, pelo menos a gente minimizar essa situação, diminuir, fazer as pessoas retornarem ao mercado de trabalho, produzirem e se sentirem de novo dentro da sociedade. Bom, queria também aproveitar, eu acho que uma das funções desse podcast é informar a população, então eu quero saber de você quais conselhos bacana, carnaval está chegando aí, estamos próximos ao carnaval, qual conselho para a população em geral conseguir curtir o carnaval de uma maneira mais segura? Quais conselhos você pode dar? Olha, a gente observa essa época sazonal aí, né, que a população aumenta em 10 vezes aqui na Baixada Santista, vem todo mundo para cá, né? Local de lazer, que tem um fácil acesso hoje pela rodovia. E as pessoas, elas tendem, né, a dar uma relaxada, às vezes tomar uma cervejinha a mais, uma bebida aí. Então, evitar o máximo que puder, né, e realmente não dirigir fazendo uso não só de álcool, né? Muita gente aí acaba usando alguns outros tipos de droga, alguns medicamentos aí que alteram a parte de sensibilidade, de movimento, de reconhecimento de espaço. Então, nunca dirigir com alteração aí na parte emocional aí, através de uso de alguma substância ilícita ou até lícita mesmo, mas que não condiz com a atitude de dirigir. Uma das cuidados também, né, que fica convidativo esse calor, essa praia bonita que a gente tem, né, que, como dizem aí, o sol que a gente tem aqui na Baixada aí é um presente de Deus. Eu, como disse para vocês aí, adoro Praia Grande, e lá a gente tem um espaço muito gostoso de lazer na praia, que às vezes as pessoas exageram na bebida e é muito triste. As equipes de bombeiro fazem o resgate, né, e a sequência do afogamento, a grande maioria aí é destinada para nossas USAs, que é onde é realizado o primeiro atendimento com o auxílio do médico, com toda a parte aí de atenção básica do pós-afogamento. E que as pessoas evitem também esse exagero aí, né, na praia. Se você perceber aí que a onda tá muito forte, entra só na parte aí, toma o seu banho, mas não vai pro fundo, não. É completamente diferente. Muita gente vem do interior e está acostumado a nadar em lago, em local seguro. E o mar é completamente diferente. Ele tem correnteza, muitas vezes você entra numa área, ele vai puxar você para o fundo e a pessoa já é utilizada, pode entrar em processo de afogamento. Às vezes até o bombeiro chegar, ele já engoliu muita água, respirou, né? O problema do afogamento da água vai para o pulmão e ela começa um processo de destruição nos alvéolos aí que, quando é muito intenso, fica irreversível e a gente acaba perdendo o paciente. Então, muito cuidado. Outra situação aí que a gente também anda vendo aí, né, porque quando começou toda aquela campanha intensa sobre o HIV, o carnaval tá vindo, né?
E o pessoal está deixando de utilizar o preservativo, está deixando de se cuidar, porque hoje o HIV tem o tratamento, né? As pessoas não estão mais levando tão a sério, não só o HIV, como outras doenças venéreas e até mesmo a hepatite C, né? Que é bem difundida. Isso daí também é uma coisa que vai levar para a pessoa aí um tratamento aí intenso o resto da vida. Então, gente, vamos se divertir, vamos curtir o carnaval, vamos aproveitar com consciência, né? E sejam bem-vindos ao nosso litoral, nosso local de moradia aí, né? Então, vamos curtir, vamos aproveitar junto aí com vocês. E muita sorte, um bom passeio, mas com a cabeça no lugar, hein, gente? Evitem acidentes, excesso de álcool, excesso de sol na praia também, né? Que o pessoal acaba distraindo, dá muito problema aí de saúde. Você vê muito camarão andando aí. Quando você olha pela segunda vez, não é camarão, é uma pessoa branca. Queria aproveitar aqui e fazer uma pergunta aqui para que todos possam conhecer melhor essa personalidade que a gente teve a honra de entrevistar hoje, o Ribeiro do SAMU. Chama o Ribeiro. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Eu queria assim, um bate-bola, jogo rápido, uma coisa a mais para poder conhecer você. Conte pra gente 3 valores que você considera importantes. 3 valores. Eu acho que a lealdade tem sido fundamental, principalmente aí nas equipes que a gente vem trabalhando aí. Verdadeiros líderes têm que ser trabalhados aí no nosso sistema, pessoas que realmente façam que o funcionário se interesse pelo trabalho dele, né? Essa lealdade entre nós aí, ela ajuda bastante o processo final e o atendimento, que é o paciente, né? Dentro dessa lealdade, acaba acontecendo isso aí que abre portas para nós nas nossas vidas, que faz com que a gente consiga alcançar aí vitórias uns com os outros aí, que é essa amizade. A amizade para mim é um valor Certo. muito, muito considerável aí, que a gente, por esse motivo que a gente está tendo esse prazer de estar aqui junto, de ter essa ideia social, essa amizade que a gente nutre, que a gente mantém um pelo outro, né? E a empatia, né? A gente vai atender um paciente, desde de um paciente até uma pessoa que busca a gente para outra situação, tentar entender o que está passando com aquela pessoa, quais são as necessidades, né? Em vez de criticar, em vez de atacar, em vez de simplesmente menosprezar, é tentar valorizar aquela pessoa, buscar uma igualdade com ela, no sentido de que tudo que ela sente, tudo que ela procura, tudo que ela busca é semelhante. Esses dias eu não sei bem se é o termo que eu escuto, mas no motociclismo, por exemplo, a caveira, ele indica a igualdade, ela não tem cor. Todo mundo é igual. Você não consegue, muitas vezes, o leigo nem identificar o sexo dela. Você vê a caveira, para quem não sabe, no motociclismo indica a igualdade. Todo mundo vai andar junto, é igual. E um colega meu disse que ele viu uma frase no cemitério que dizia somos similis, se eu não me engano. Ele perguntou para um padre, que era do latim, ele disse que o padre olhou para ele e falou, somos todos iguais. Está escrito até na porta do cemitério. Então, a gente, independente de idade, de cor, a gente passar pela mesma situação. E é isso. Agradeço essa oportunidade incrível no dia a dia. Só acho que eu acredito que eu sou um cara privilegiado por Deus, por ter essas pessoas incríveis comigo. Aí, o Edgar, o Elton, aí, falar o nome de todo mundo do Saúde Praia Grande, os colegas aí, desde a parte da limpeza, os médicos, os técnicos, as chefias, os enfermeiros, o pessoal das secretarias aí, muito obrigado. Muito obrigado por tudo aí que eu tenho recebido de bom da nossa equipe. Muito obrigado, Ed. Muito obrigado, Elton. Os caras incríveis, show de bola. Bom, e só tenho a agradecer a sua presença aqui, Quero voltar aqui. Que esse episódio de estreia já sirva para mostrar muita coisa bacana aí para as pessoas, que a gente possa fazer muitos outros com temas até cada vez mais relevantes, mas acho que os de hoje a gente conseguiu falar bastante coisa bacana.
Bom, dito isso, quero agradecer a todos que ficaram assistindo aqui o nosso podcast. Estamos começando agora o Saúde em Destaque. Vamos tentar trazer sempre assuntos e pessoas bacanas para poder ter esse tipo de conversa que a gente teve hoje, para poder agregar e somar na vida de todos. Estamos começando, então desculpe qualquer erro, pode deixar seu comentário. Por favor, se possível, deixe seu like para dar uma força para o canal. Estamos querendo divulgar, se puder mandar para os amigos. E, dito isso, quero finalizar o primeiro episódio e dizer até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até mais aí. Boa noite. Boa noite.